Pai, muito obrigado por esse dia. Nós intercedemos pelos teus filhos, declarando, Senhor, sobre eles, cada um receba da porção da fé que o Senhor tem dado, e que a graça do Senhor seja derramado conforme o dom repartido a cada um. Sustenta, que o Senhor fortifica, que o Senhor, meu Deus, traga vida. Nós declaramos que todos os aspectos de sepultura caia por terra, tudo aquilo que foi gerado ainda na velha natureza e que ainda persegue os teus filhos, que seja, meu Deus, desligado, que seja apagado e desconectado da vida dos teus filhos, mas que eles possam romper todos os dias na tua soberania, que eles entrem, meu Deus, nesse ambiente de glória e a partir dessa dimensão do Senhor, eles possam avançar e prosperar, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Abra aí o livro de Judas, a carta de Judas, perdão. Judas. Espera que minha Bíblia está sendo ligada aqui. Nós paramos no versículo 6. Então, no versículo 5 e no versículo 6, ele, como nós trouxemos ontem, ele fala a respeito de uma recordação. Na verdade, Judas vem falando da necessidade de lutarmos pela nossa fé. E aí ele traz uma recordação daquilo que aconteceu ao longo do tempo. Primeira recordação que ele traz, acerca do povo que foi tirado da terra do Egito, porém destruído, porque não creram. Segundo, os anjos que foram criados em santidade, com uma missão específica, porém, eles saíram da sua condição. Terceiro, versículo 7, que diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então veja nesse sentido que o Senhor ele vai colocando uma série de recordação através de Judas. Só um momento. E ele fala assim, através de Judas, ele vai trazendo essas recordações. Veja, pessoas, ele colocou aqui, primeiro, seres, homens, né? Olha, esses homens, eles saíram da terra do Egito, eles faziam parte de uma promessa, porém, eles se desviaram dessa promessa, se esqueceram dessa promessa, eles entraram dentro de outras situações, eles perverteram o coração, e isso fez com que eles não desfrutassem da promessa. 2, os anjos que foram criados perfeitos, anjos que foram criados dentro de uma glória, anjos que foram criados dentro de um propósito, porém, eles perderam esse propósito, eles deixaram ser convencidos e eles deixaram ser corrompidos. Essa daqui também é um ponto aonde nós voltamos para o primeiro ponto lá. Tudo que Judas está dizendo, ele volta no primeiro ponto. Por que ele está mencionando tudo isso? Porque ele viu a necessidade de trazer uma palavra para a igreja, os chamados, os amados, os guardados. Lembra? Ele está direcionando essa palavra para todos aqueles que foram chamados, amados e guardados. E ele sentiu a necessidade de falar isso porque alguns endureceram o seu coração,
E a partir de então começaram a endurecer o coração dos outros. Esse é chamado de ministério de Satanás. Só. É chamado o ministério do diabo. O diabo, ele contaminou o coração dele. Lembra quando a gente lê em Jeremias, em Isaías, que vai falar sobre esse ser, mas quando nós, Jeremias não, Ezequiel, quando nós vamos estudando, ele vai ver, olha, ele era perfeito, ele era simplesmente fantástico, um ser criado para a glória, mas simplesmente ele deixou e deu lugar a concupiscências ou o orgulho, a soberba, entrar dentro do coração dele, e dentro disso daqui, ele endureceu o coração dele. E nesse endurecer o coração, ele então não caiu sozinho. Ele quis arrastar as pessoas para dentro desse endurecimento. Ele simplesmente quis arrastar as pessoas para dentro disso. Então, o apóstolo Judas, ele começa dizendo exatamente isso. Gente, olha, eu comecei a ver algumas coisas que eu sentia necessidade de parar o que eu estava fazendo e diz, lutem pela fé. Veja que eu estou frisando isso daqui desde o primeiro dia. Lutem pela fé de vocês. E o lutar pela fé de vocês aqui, eu já trouxe em 3 sentidos. Nesse sentido agora, lutem pela fé de vocês para que vocês se mantenham puros, uma fé genuína. Porque tem muitos que endureceram o coração como Satanás e agora quer tirar a genuinidade, quer tirar a autenticidade ou a originalidade da fé de vocês. Eles querem simplesmente fazer com que a fé de vocês seja pervertida por causa que a fé foi pervertida no coração deles. E o apóstolo Judas está dizendo, gente, lutem pela fé de vocês. Lutem pela fé de vocês, para que continue uma fé pura e genuína. Para que vocês continuem dentro do propósito. E aí ele vai citando, né? Primeiro citou homens que tinham promessas. Segundo, citou anjos que tinham promessas. Terceiro, citou Sodoma e Gomorra, que já era o símbolo da perversão. E ele diz que eles seguiram após outra carne. Eles seguiram a carnalidade, eles seguiram toda corrupção, fazendo com que houvesse destruição. Versículo 8. Ora, estes da mesma sorte, iguais sonhadores alucinados, não só contamina a carne, como também rejeita governo e difama autoridades superiores. Quem que são essas pessoas? Irmãos, vamos lá. Quem que são essas pessoas que o apóstolo Judas está dizendo? Como identificar essas pessoas? Primeiro, essas pessoas são sonhadores. Essas pessoas, na verdade, elas estão sempre sonhando, sempre desejando coisas grandes, como em sonho, e aí elas passam a ser simplesmente pessoas que foram contaminadas. E através dessa contaminação, ela não só foi contaminada dentro de si, ela passa a difamar governos e autoridade. São pessoas que vivem sempre em difamação de governo e autoridade. Pessoas que estão sempre se opondo a governos, ou seja, a pessoas que o Senhor colocou e a autoridades instituídas. São pessoas que sempre estão tentando arrastar isso. Deixa eu dizer aqui. Eu vou entrar em um outro coisa aqui e depois nós volta para esse negócio, para a gente não ficar coisado. Como que eu posso chamar isso? Esse é o ministério de Jezabel. Nada mais, nada menos. Esse é o atuar jezabélico. Quando nós começamos a olhar para essa atuação jezabélica, nós vamos entender alguns pontos, como esse espírito age. Mas não
Jezabel, ela nunca encontrará lugar em um coração que, primeiro, não for cobiçoso. Ela sempre vai achar alguém que entra dentro de um contexto de cobiça, um desejo ardente de crescer e de ser alguém. Jezabel, ela vai explorar sempre a necessidade humana de grandeza. Porque Jezabel, ela trabalha dentro de governos. Então, entenda a história que eu estou conduzindo aqui. Qual é a história? A história é homens que são sonhadores alucinados, difamadores e blasfemadores. Homens que denigrem autoridades, homens que simplesmente eles querem destruir autoridades. Por quê? Porque eles foram contaminados e agora eles querem arrancar da fé outras pessoas, conduzindo também para a destruição. Ou seja, eu vou ser punido. Lógico que quem faz isso não pensa que vai ser punido. Mas todo ato de rebelião sempre vai ganhar força na multidão. Se não há multidão, não há força para rebelião. Então eu tenho que fazer adeptos dentro da minha rebelião. E é isso que Judas está dizendo. Olha, um povo que saiu do Egito, anjos que caíram, Sodoma e Gomorra. Pois bem, como Jezabel começa a atuar? Jezabel, ela sempre vai ter que caçar no nosso coração cobiça e vontade extrema de ser alguém. Eu começo a identificar isso, que esse é o primeiro terreno que Jezabel ama. É a primeira coisa, é a cobiça acerca dos frutos de alguém. Um coração que não conseguiu avançar, mas sempre está olhando para a vinha de alguém. Então, irmãos, aqueles que se tornam alvos de Jezabel, o que essas pessoas fizeram? Nada, só deram fruto. Então, deixa eu te contar uma coisa. Lutem pela tua fé. E eu vou um pouco mais longe. Lutem pela tua fé, principalmente você que é frutífero. Lutem pela tua fé, principalmente você que sempre anda nos caminhos do Senhor frutificando. Lutem, porque todas as pessoas frutíferas sempre vão ser um alvo de Jezabel. Todas as pessoas frutíferas sempre serão um alvo desse espírito, porque ele não quer só roubar os teus frutos. Esse espírito quer paralisar os teus frutos futuros. Porque a maioria das pessoas que foram atacadas por espírito de Jezabel, elas nunca mais foram a mesma. Sim, podemos lutar. Na verdade, temos essa incumbência, né? De clamar diante do Senhor, arrancando eles dessas dimensões. Mas, irmãos, todos aqueles que são frutíferos e frutificam, eles serão alvos. Por quê? Porque as pessoas que são atacadas, e nós vamos trazer uma sequência de fatos, atacados por esse espírito, normalmente, eles nunca mais avançarão. É lógico que esse não é a regra, mas a maioria, elas não avançam mais, porque elas ficaram tão feridas pela difamação que elas passam a abandonar toda a manifestação do chamado dela. Porque Jezabel, ela não trabalha dentro da verdade. Ela trabalha dentro da difamação. Quem são essas pessoas? Sonhadores, como que ele coloca aqui? Sonhadores alucinados. Ou seja, pessoas que têm sonhos ou visões, pessoas que são seduzidas por imagens sensuais e levados a uma forma de vida ímpia.
Esses são os sonhadores alucinados. Eles criam uma imagem do desejo, eles criam uma ambição pessoal. E, queridos, quando alguém cobiça e anseia algo com muita violência, ela passa, então, a ser o terreno perfeito para Jezabel. Quem é isso? Vamos colocar aqui Acabe, que ele simplesmente desejava a vinha de Nabote. Ele ansiava, eu estou colocando aqui Acabe agora como o agente receptor e Jezabel como espírito. Vamos colocar o Acabe como o ser humano normal e Jezabel ali, a rainha, como o espírito. Aqui está, para mim, o modelo jezabélico. Então, Acabe, ele olha a vinha daquele homem, anseia aquela vinha, deseja aquela vinha, ele luta por aquela vinha, ou seja, algo bate no coração dele, eu quero isso. Então, ele vê a impossibilidade de chegar desse modelo ou nesse lugar por conta própria. Então, isso abre espaço para o coração dele, para esse espírito vir e falar assim, não, pode deixar que eu dou um jeito para você. Eu vou conquistar isso para você. Então, a proposta desse espírito é, eu vou conquistar o que o teu coração almeja. Eu vou ser a força motriz para trazer essa conquista dessa concupiscência. E o que vai ser o alimento de Jezabel? Um sonho impossível, porém imoral, ilegal, antiético, antibíblico. Quando nós passamos por essa etapa de ansiar algo que é antibíblico, antiético, imoral e decente, você pode ter certeza que quem vai, ou seja, o espírito que vai te conduzir para essa vitória vai ser Jezabel. E esse é o ponto. Por que o apóstolo Judas diz assim, gente, vou dizer uma coisa, vocês lutem, porque o ataque é violento. Você acha que ele usaria esse termo à toa como só uma força de linguagem? Não. E ele usa aqui 2 exemplos que são exemplos extraordinários. O exemplo do povo que saiu da terra do Egito. Gente, o povo que saiu maravilhado. O povo que saiu abobecido e abestalhado. O povo que saiu totalmente contemplando a glória do Senhor. Porém, no meio desse povo tinha gente infiltrada, soberba e ambiciosa, que arrastaram multidões para dentro da sua cobiça. Eu posso dizer isso? Os 10 espias. Veja, os 10 espias, eles foram agentes jezabélicos e satânicos para perverter o coração das pessoas. Eles simplesmente entraram dentro dessa incredulidade. 10 homens perverteram uma nação. Você entende agora por que ele usa o termo do Egito? Porque 10 homens só, 10 homens, eles foram, não creram no Senhor, e eles entraram, queridos, e fizeram com que uma nação inteira, mais de 660 mil homens, desviassem o caminho. 10 homens. Eles entraram para dentro das suas casas, e esse é um contexto muito interessante. Eles não chegaram para o meio do arraial, mas a Bíblia diz que eles foram para os interiores das suas casas. E do interior das suas casas, eles cogitavam a sua incredulidade, contaminando a sua casa, e da sua casa contaminando
os seus liderados. Então, essas 10 tribos, simplesmente, quando chegou no dia da reunião, que eles marcaram para falar, para bolar o plano de ação, o coração dessas pessoas já estavam simplesmente conquistados por Jezabel. Assim dizendo, estou citando esse termo. Estavam já totalmente conquistados, a ponto deles falarem, nós vamos voltar de novo para o Egito. 10 homens. Por que ele cita isso? Porque ele está dizendo, irmãos, deixa eu dizer, você às vezes pode ter uma boa intenção. Você às vezes pode ser uma pessoa tão boa. Porém, muitas vezes você é ingênuo. Você é simples demais. Muitas vezes, irmãos, vocês não são prudentes. Vocês são levados simplesmente pela ingenuidade de vocês. E vocês são conduzidos por pessoas que foram entorpecidas pelos seus sonhos alucinados. Pessoas, se vocês forem ver, são pessoas rebeldes, que ensinam vocês a transgredir ordens, que ensinam vocês a passarem por cima de princípios, que convidam vocês a simplesmente serem rebeldes à autoridade, que estão conduzindo os passos de vocês a simplesmente passar por cima de princípios bíblicos por causa dos seus sonhos alucinados. Gente, batalhem pela fé de vocês. Não deixe que isso aconteça. Aí ele vai para outro exemplo. Deixa eu te dizer, também existiam anjos. Anjos no céu que serviam e viam a glória do Senhor todos os dias, porém, eles foram convidados a simplesmente trocarem as suas naturezas, levando eles para a destruição eterna. Não deixe que isso aconteça com vocês. Preserve o coração de vocês puro, porque Jezabel, a única coisa que ela vai querer é um coração alucinado. Mas depois disso, o que ela vai querer são pessoas que estão chorando por causa das suas ambições. Pessoas que estão obstinadas. Pessoas que viram algo que é impossível e que o Senhor não vai conceder a elas por causa que é algo imoral. Mas elas ainda anseiam com um desejo ardente de consumir isso. E esse sonho obstinado de coração faz com que você seja um acabe passivo diante de um espírito ganancioso. Tire toda a ganância do teu coração. Tire toda a ganância. Tire todo anseio ganancioso. Jezabel, depois disso, armará o bote para que você nunca mais frutifique. Sabe o que significa bote? Frutífero. E aqui ele diz, esse texto de Jezabel, para mim é muito significativo. E eu vou te dizer por que é significativo. Porque ele vai dizer da paralisação de um frutífero. Irmão, se você hoje se encontra no estado de infrutificação, é porque você foi atacado por Jezabel. Porque Jezabel, ela sempre vai armar uma calúnia. Veja o processo do ataque de Jezabel. Frutífero. Frutífero é a palavra para Nabote. O que ele vai querer? Sempre atacar a frutificação dos frutíferos. Entendeu aqui? Jezabel sempre vai atacar a frutificação. A única coisa que ela quer é acabar com a tua frutificação. É acabar com aquilo que o Senhor está liberando para a tua vida. E ele continua dizendo, depois a gente entra um pouco mais nessa questão de Jezabel. E ele diz o seguinte,
Contudo, versículo 9. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entende, difamam. E quanto a tudo o que compreende por instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompe. Olha o que ele está dizendo aqui. Veja, Miguel, que é Miguel, o cara, quando ele contendia com Satanás, ele em nenhum momento diz, cara, eu vou te arrebentar e arrebentar a tua cara. Não. Ele simplesmente disse, o Senhor te repreenda. Porque Satanás, hoje chamado, né, Satanás ou diabo, ele é um ser de autoridade e Miguel entende de autoridade. Ele diz, você foi um ser de excelência e autoridade. Eu não vou proferir contra você maldição. Eu não vou difamar a tua vida. Eu não vou proferir calúnia. A palavra infamatória é calúnia. Eu não vou conceder discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Gente, ele está dizendo de diabo, viu? Que nem nome tem mais. Mas ele estava dizendo exatamente isso. Eu não vou proferir palavras contra ti. Eu não vou falar nada a respeito de ti. Eu não vou liberar nenhuma palavra contra você. A única coisa que eu vou dizer é que aquele que está acima de você, que é o Senhor, ele te pare. Que o Senhor te pare. Que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te mostre a honra dele. Foi a única coisa que Miguel fez. Que o Senhor te mostre a glória dele. Mas ele diz, ao contrário, essas pessoas que vêm tentando roubar a fé das pessoas, eles não são assim. Eles difamam. São pessoas que vivem de casa em casa, de oportunidade em oportunidade, difamando a vida de alguém. Pessoas que de ponto em ponto, elas começam a denegrir o nome que está sendo construído. Lembra? De alguém que está frutificando. Então, ela está sempre procurando esse tipo de gente para poder mostrar que a frutificação dessa pessoa é ilegítima. E ela está ali por causa que o Senhor está repreendendo ela, o Senhor está simplesmente paralisando, e ela passa, então, a ver que é injusto o que está acontecendo, então ela quer alcançar o culpado de tudo isso, pervertendo o coração de todo mundo. Nesse ponto, então, essa pessoa, ela passa a falar. E por causa dos seus instintos naturais, veja, irmãos, por causa que essas pessoas não compreendem ou compreendem por um modo natural, corrompido, sem razão, elas corrompem tudo. Distorce todas as coisas. Por isso, mais uma vez, eu vou dizer, e pego aqui, para nós terminarmos, o conselho de Judas. Lutem pela tua fé. Discernam pessoas alucinadas que foram seduzidas por desejos imorais, que foram conduzidas por anseios imorais, que foram simplesmente levados a desejar o impossível. E a partir disso, então, porque elas se tornaram passivas, elas agora se tornam ativas em Jezabel, caçando as vinhas de Nabotes, caçando os campos dos frutíferos. E dentro disso, esse espírito vai procurar os seus aliados. Como assim os seus aliados? Pessoas que verão a partir das suas alucinações. Primeira coisa que Jezabel fez, ela fez
algo totalmente espiritual. Por isso que essas pessoas acompanharão os seus passos, porque a princípio é espiritual. Qual foi a primeira coisa que Jezabel fez quando ela queria tomar a vinha de Nabote? Hoje, querido, hoje nós aqui, que temos a perspectiva total da história dessa rainha Jezabel, é fácil nós discernirmos as tramas dela. Porque nós estamos vendo que por que ela começou a agir do jeito que ela estava agindo? Porque ela estava simplesmente não, olha aqui, querido, ela não estava trabalhando para ela estava trabalhando para alguém. Jezabel é um espírito que sempre vai trabalhar e se alimentar do sonho de alguém. Ela não faz, não é a ambição dela, ela não queria vinha nenhuma. Por isso, Jezabel e Acabe, eu digo que são a face da mesma moeda. Ou seja, um passivo se torna ativo. Um Acabe que se torna Jezabel. O primeiro estado de uma pessoa jezabélica foi Acabe. Foi uma pessoa que sonhou alto, que ambicionou o fruto de alguém, que está simplesmente desejoso para estar onde alguém está. E isso entrou no coração e o fez ir para o seu quarto chorar. Olha isso aqui, queridos. Alguém que simplesmente olhou para outra e diz, cara, que tremendo que essa pessoa está fazendo. Que coisa espetacular. Eu quero isso. Mas, de repente, vê que isso é impossível de ser conquistado. Como Acabe disse, me vende essa vinha. O Acabe fala, não posso, é a herança do meu pai, é a herança da minha família. Não posso te dar isso. E aí vai para o seu quarto chorar. Querido, todas as vezes que você começou a ambicionar alguma coisa, que começou como legítimo, me vende, me dá, eu quero. E de repente a palavra é, não tem como. E vai chorar para os quartos e choramingar nos seus interiores. Pode ter certeza que depois, quando essa pessoa sair do quarto, ela já sai do quarto jezabélica. Ela entra um Acabe e sai uma Jezabel. Ela entra um Acabe chorando no seu interior por algo que deseja, mas não pode. Sai uma Jezabel disposta a conquistar o que sempre quis. E Jezabel, então, ela simplesmente começa a arquitetar os seus planos espirituais. Sabe qual foi a primeira coisa que Jezabel fez? Convoca um jejum. Espiritual, né? Proclame um jejum. Tem coisa errada no nosso meio. Gente, vamos lutar e jejuar, vamos interceder aqui. Tem coisa errada no nosso meio. Queridos, vamos fazer campanhas de oração. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer, eu vou entrar diante do Senhor. Mas, na verdade, querido, eu não vou fazer isso esperando respostas de Deus. Eu vou fazer isso para tentar mover o reino espiritual. Não importa de que reino seja esse, porque eu sei que Deus não vai fazer. Eu vou entrar para tentar simplesmente arquitetar tudo, mas não só isso, para convencer os homens. Mais uma vez eu vou dizer, irmãos, lutem pela tua fé. Porque essas pessoas não vêm com cara de eu estou obstinado. Essas pessoas vêm com cara que eu estou buscando o reino. Eu estou buscando a justiça do reino. Mas no meio de tudo isso, mas no meio dessa no meio dessa ambição, no
no meio dessa ambição egoísta, o que essa pessoa está querendo é somente perverter o coração dos seus adeptos. Você entende por que ele está dizendo? Lutem pela tua fé. Porque você não vai ver um coração obstinado. Você vai ver uma pessoa simplesmente espiritual, convocando alguém para ser justo. Mas mal você sabe que você não faz, que você faz parte de um plano egoísta do coração alucinado de alguém, de obstinado. Você entende agora por que o apóstolo Judas está dizendo: lutem pela tua fé? Porque às vezes, por causa da tua simplicidade, você para de ter uma proteção espiritual, um discernimento. Veja aqui, queridos. Olha que interessante aqui. Jezabel promove um jejum. Do jejum convoca os anciões, os juízes. Gente, eu quero convocar os juízes aqui. Mas simplesmente, sabe o que acontece? Ela promove um artifício. Pessoas que estão contaminadas, enganosas, que vão concordar com as suas mentiras. Diz que convoca, então, pessoas que começaram a falar coisas falsas, a dar argumentos falsos. Então, ela convoca os juízes, mas ela dá o resultado. Os juízes não julgam. Os juízes não julgaram. Os juízes só foram no julgamento dela. Você viu? Vocês viram aí? Então tem que matar. Vamos matar então. Pronto. Então, os juízes são aqueles que são os sábios. Mas os sábios já tinham sido iludidos pela mentira dela. Acabou. Isso é a estratégia. Alguém que tem um coração alucinado vai encontrar pessoas que são pessoas maduras, que saibam julgar, porém que estão desprovidas de discernimento. Mas espera aí, não tem mais testemunha, não? Mas como assim? Espera aí. Deixa eu ver o fruto dessa pessoa. Ela nunca fez isso. E toda a história dela, ela nunca fez isso. Por que ela vai fazer isso agora? Você entendeu aqui? Eu começo a ver pessoas que às vezes falam assim, cara, esse daqui está debaixo do espírito de Jezabel. Aí eu vejo os seguidores. Falo, em nenhum momento essas pessoas pararam para pensar, cara, vamos ver o fruto dessa pessoa? Esses dias, eu achei interessante, uma pessoa me liga e fala, apóstolo, o que você acha disso? Eu, irmão, né, às vezes eu tenho prometido para mim mesmo que eu vou ser menos ético em algumas coisas, porque por causa da ética você preserva a desonra, né? Você fica, não, isso aqui, mas não, tá errado assim, assim, né? A gente tem que começar a pontuar mais. Mas eu começo, aí eu falei, olha, não sei. Aí essa pessoa fala assim, olha, deixa eu falar um negócio, sabe? Eu tive olhando os frutos. Essa pessoa não faz isso, essa pessoa não consegue andar assim, essa pessoa não consegue fazer isso, essa pessoa não consegue fazer aquilo, essa pessoa não consegue fazer isso. Eu olhei para isso daí e falei, mas tá errado. Eu falei, cara, você está discernindo. É isso aí, olha para os frutos. É simples. Olha para o fruto. Você entendeu? Irmãos, como que eu vou saber se essa pessoa está simplesmente agindo dentro do espírito jezabélico ambicioso? Olha para os frutos. Quais são os frutos? Será que está todo mundo errado? Quais são os frutos? Só isso. Porque senão, você vai estar sendo conduzido a deixar a tua fé. E você vai estar simplesmente paralisando a sua frutificação. Termino aqui. E dizendo, lutem pela sua fé, querido. Cuidado para não entrar dentro da frutificação egoísta de alguém. Cuidado para não entrar nos sonhos obstinados
de alguém. Porque senão, você pode ser aqueles que deixaram a promessa, você pode ser até mesmo igual aqueles anjos que deixaram a sua natureza, ou podem ser igual Sodoma e Gomorra mesmo, que já estava pervertido. Mas uma das coisas existe pessoas que um dia foram Acabes, sonharam alto, porém sonhos irrealizáveis. Saíram para o seu quarto para lamentar, e esse anseio do coração foi tão forte que entraram Acabe e saíram Jezabel. E depois que saíram Jezabel, saíram arregimentando as suas falsas testemunhas, que sonharão os seus projetos altos e ambiciosos. E são esses adébitos, esses que o apóstolo Judas disse: não seja adeptos. Não seja adeptos desses sonhos alucinados de alguém que foram Acabe e hoje Jezabel. Não sejam adeptos. Guardem a sua fé. Lutem pela sua fé. Amados, chamados e guardados do Senhor. Hoje a minha oração para você é que o Senhor te traga um discernimento tão aguçado que você vai discernir o que está à tua volta. Pai, eu oro pelos meus irmãos, pedindo que eles possam ter discernimentos aguçados, que eles possam ter discernimentos ativos. Eu oro declarando: Senhor, livra os meus irmãos do engano. Livra os meus irmãos de toda a obra do engano, Senhor. Que eles possam romper, que eles possam crescer, que os frutos e as vinhas dos meus irmãos sejam guardados de todos os alucinados, sonhadores e invejosos. Que os frutos dos meus irmãos sejam totalmente guardados e selados contra sonhadores, alucinados e invejosos. Que os meus irmãos entrem no tempo de frutificação, um tempo de conquista, mas um tempo de proteção, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus. Shalom a todos.